Olá, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao Central Multicast, essa fábrica de cultura, entretenimento e informação. Meu nome é Eduardo Schumacher, sou advogado e empreendedor. Este é o meu podcast Plano de Negócios. E hoje, com muita honra, estou recebendo aqui uma pessoa que eu tenho muita admiração, que eu aprendo muito na vida junto com ela e que a gente vai aprender muito aqui nesse podcast hoje, que é o Luiz Carlos Mandelli, empreendedor, ex-presidente da Fiergs. Seja muito bem-vindo, meu amigo Mandelli. Muito obrigado, Eduardo. Uma satisfação estar aqui contigo e principalmente estar com toda a tua audiência. Muito obrigado a ti. Mandelli, falar de empreendedorismo contigo é quase que falar da tua vida, né? Tu foi um empreendedor desde jovem, empreendeu em muitas frentes, teve grandes indústrias. E a gente queria aprender, antes de a gente falar sobre empreendedorismo, entender um pouquinho da tua biografia como empreendedor. Eu quero começar. Sexta-feira passada, faleceu uma pessoa que me deu uma grande oportunidade na vida, o Paulo Velhinho. O Paulo Velhinho, ele me convidou, eu tinha 23 anos, ele me convidou para trabalhar com ele. E eu trabalhei com ele um tempinho na Springer, depois ele fez uma subsidiária da Springer e me convidou para ser, digamos assim, o procurador dele. Pela minha idade, eu tinha um título justamente de procurador, porque eu podia intervir em várias coisas da empresa. E ali eu aprendi muito, eu tive uma oportunidade muito boa de, digamos assim, de conhecer todos os lados de uma empresa. Isso foi, para mim, uma grande experiência, porque, num certo momento, aquela subsidiária do Grupo Springer, na época, que chamava-se Hermetic, eles queriam descontinuar a empresa e me pediram para fazer um estudo para passar aquela empresa adiante, vender para alguém, mas era muito difícil, ninguém tinha muito interesse naquilo. Então como se fosse hoje, eu fiz um estudo do negócio, mostrando qual era o potencial, qual era a rentabilidade, qual era, enfim, uma coisa assim muito básica e muito singela. E ali eu mesmo me interessei em ser parte daquilo. Então o meu empreendedorismo começou quando começou aquela empresa, e eu comecei com, se não me engano, 8 ou 9% dela, que foi o investimento da minha indenização trabalhista. Trabalhista da Springer. Da Springer. E eu te agradeço muito por tu fazeres essa lembrança do Dr. Paulo. O Dr. Paulo, eu também tive muito contato com ele. Ele era um grande cliente do nosso escritório, porque ele era muito amigo do Demóstenes, né? Ele era muito amigo. O Demóstenes foi advogado dele, acho que durante a vida inteira do Demóstenes, o Demóstenes trabalhou para ele, e depois a gente continuou esse trabalho. Então, ele frequentava muito o nosso escritório. E todo mundo que tu fala, até o livro dele, eu cheguei a ler o livro dele, da biografia dele, e recomendo para quem está nos assistindo, que é uma linda biografia. É um cara que foi diferente também, né, no empreendedorismo, assim, né? Ele mudou a vida de muita gente, né? Ele teve ideias, e ele era uma pessoa também muito envolvida com as federações. Eu acho que a Federação ele era também. Eu acho que a Fiergs ele também. Foi presidente da Fiergs também. Também foi presidente da Fiergs. Na verdade, eu acho que a gente está fazendo aqui uma homenagem muito devida ao Paulo Velhinho. Ele era um homem à frente do seu tempo. Na época, ele teve a primeira visão de mexer o conceito de refrigerador. Pegou uma marca que já existia, a marca Springer, e transformou essa marca. Depois a marca passou a se chamar Admiral. Depois ele imediatamente criou uma empresa para televisores, que foi a primeira incursão na eletrônica. Depois a empresa seguiu a sua trajetória, sempre crescendo, e até hoje existe com o nome Springer Carrier. A gente fala que o Paulo merece essa homenagem, mas pelo aspecto humano, ele é uma pessoa que deu oportunidade a muita gente. Isso que a gente tem que, eu particularmente tenho que fazer essa referência. Sabe que tu falando dele como humano, é uma pessoa que eu sempre admirei, porque ele sempre teve uma conduta. Nós já trabalhamos para ele em alguns momentos que ele estava algum momento de dificuldade financeira. Todo empresário tem isso, né? Altos e baixos, né? Senão não é um empresário, né? Senão não é empresário. É isso mesmo. Então, assim,
ele nunca perdeu a conduta dele, sempre acreditou no futuro, disse, não, a gente vai resolver, vamos com calma. E a minha admiração que tu falaste, eu me sinto muito feliz da gente estar honrando e lembrando e deixando o nome dele aqui nesse programa que é sobre empreendedorismo. Então, eu gostaria que tu trouxesse, tu trabalhaste com ele lá na Springer, recebeu uma indenização e digo assim, agora eu vou empreender. Foi assim, mais ou menos isso? Eu virei um dos... 24 anos tu tinha? Eu tinha 24. Virei um acionista da empresa mas eu, como acionista, era o tocador da empresa. E alguns anos depois eu cheguei a adquirir o controle das ações ordinárias, aí então ficou uma empresa muito identificada comigo. Uhum. Mas eu queria destacar aqui a oportunidade que ele me deu. Foi uma oportunidade de crescimento, porque se você não dá espaço para um jovem, você está trancando alguma carreira. E eu me lembro, depois disso, eu criei um programa na empresa chamado Jovens Talentos, onde você identificava talentos, pessoas que você sentia que tinham jeito para a coisa. Que ano era isso? Isso já foi na década de 80, 90. Aí com esse programa, foi um programa muito interessante, porque como é que você cria oportunidades e desenvolve os novos talentos? Primeiro, dando oportunidade de cursos, dando oportunidade de viagens. Eu me lembro que as pessoas, assim, os rapazes mais talentosos, de vez em quando eu levava para viajar comigo. Olha só. E dizia para eles, aqui não precisa falar nada, ouve e presta atenção. Uhum. Porque aí eles pegavam a batida, digamos assim, de como eram as relações entre comprador e vendedor, relações com fornecedores, pegavam muito esse jeito. E também eram mais submetidos a cursos e outras coisas. E para minha satisfação, depois, na década de já 2000 e pouco, todos os nossos gerentes e diretores eram pessoas que tinham passado por aquele programa. E hoje, se eu olho, muitos deles hoje são diretores, presidentes de empresas importantes aqui no Sul e que tiveram a sua oportunidade. Por isso, eu acho que é da índole do empreendedor, ou tem que ser da índole do empreendedor, dar espaço para as pessoas. Porque se você não der um espaço para as pessoas, centralizar tudo, participar de todas as decisões, você seguramente vai ter problemas no futuro. Sim. Ninguém é insubstituível, as pessoas, todos nós podemos ficar doentes, podemos ficar afastados, podemos isso, podemos aquilo, e aí precisa ter gente para tocar as coisas. E eu acho que grandes empresas, grandes empresários, muitas vezes não conseguem fazer o negócio deles virarem gerações exatamente pela falta do que tu está falando, pela falta de dar espaço para outras pessoas, pela centralização, né? Porque tu não vai conseguir fazer, por exemplo, um sucessor ou fazer alguém que consiga tocar o teu negócio se tu não der espaço para os outros, né? Exatamente. E a gente tem uma máxima que diz que herdeiro não é sucessor. Uhum. E herdeiro não é necessariamente sucessor. Muitos filhos de empresários gostariam de ser músicos, gostariam de ser pintores, gostariam de ser qualquer outro, médicos. Acontece muito. E não querem tocar o negócio. Então, aí realmente ele tem que desenvolver talentos dentro da organização de pessoas que possam dar um resultado e que tenham aptidão para empreender. E a aptidão para empreender, eu acho que já entramos no assunto, na verdade, nós estamos falando de assumir risco. Uhum. Empreender Perfeito. é assumir risco. Tu pode ficar falando para mim que a câmera, o nosso grande Rafa ali, que é da técnica, ele me corrige. Ele te capta ali, fica pode bem deixar. Tranquilo. Então, o que acontece? Se o empreendedor não tem disposição de assumir risco, é melhor não se meter a empreender, porque ele vai se dar mal. É da índole assumir riscos. É evidente que eu não estou falando de assumir risco inconsequentemente. Tem que avaliar o risco antes, tem que pensar, tem que olhar bem como é que não é, fazer conta, como é que se diz, prever situações. Mas aí, quando assume o risco, vamos em frente, que aí a coisa tem possibilidade de dar certo. Uhum. E a outra coisa que a gente tem que falar, Eduardo, digamos assim, é entender o aspecto de mudança. O empreendedor que não aceita que a mudança é inerente à vida,
ele não é empreendedor. Porque se você observa nos últimos meses, nos últimos anos, o que as coisas têm mudado e com que velocidade. Pega, por exemplo, o ramo que eu trabalhava, um automóvel. Sim. Eu me lembro que tinha uma peça chamada carburador, que todo mundo se preocupava com o carburador, tinha que ajustar o carburador. Isso, o carburador não existe mais desde a década de 80. Eu tinha um Fuca que tinha 2 carburadores. Pá, Pois era um problema, era um problema. Pois é, hoje ninguém mais se lembra de carburador. Antigamente tinha uma peça chamada bomba d'água, que era acionada pelo motor. Hoje a bomba d'água vai dentro a bomba de gasolina, aliás, vai dentro do tanque, uma pecinha blindada que todo mundo esquece que ela existe porque não estraga nunca. Antigamente as mangueiras estouravam porque tinham pressão de mais ou pressão de menos. Hoje a pressão é regulada por um sensor. Enfim, aconteceram tantas mudanças, e principalmente o mais recentemente na área eletrônica, que aqueles que não estavam preparados para essas mudanças sucumbiram. E agora, isso está acontecendo também até nas relações comerciais, né? Hoje a gente vê que a relação comercial não prescinde de uma incursão na internet, não prescinde de ampliar os horizontes via virtual. O empresário que não entender isso, ele vai ficar na velha guarda. Verdade, concordo contigo. E lá quando tu tinhas 24 anos, que tu até falaste que saiu da Springer, teve uma situação societária lá, tu saiu e pegou um dinheiro e montou um negócio. Qual foi teu primeiro negócio que tu montaste? Foi um negócio de direções hidráulicas. Foi lá que começou a DHB? Foi lá que começou. E começou de uma constatação muito... Da onde que tu veio essa ideia da direção hidráulica? Tu tinha morado fora, tinha visto alguma coisa assim? Eu sempre gostei muito de viajar. E para viajar você precisa aprender inglês. Então eu era, dentro da organização da Springer, uma pessoa que falava um pouquinho de inglês. E aí fui para os Estados Unidos e vi uma direção hidráulica num caminhão. E foi uma coisa interessante, porque cheguei aqui no Brasil, um dos nossos sócios, de uma pessoa também a quem eu devo muito, que me incentivou muito, o seu Willy Fleck, que foi o fundador da Ouro e Prata. O seu Willy tinha uma frota de caminhões e ônibus principalmente. E eu digo, tem essa coisa de direção hidráulica, vamos experimentar uma. Então nós desenvolvemos um protótipo e montamos um ônibus da Ouro e Prata. Evidente que no dia seguinte tinha uma briga na garagem, todos os motoristas queriam dirigir aquele ônibus, porque a direção era leve. E aquele caminhão que existia antigamente, o FNM, que todo mundo chamava de FNM, o FNM era uma direção tão dura que o motorista que guiasse aquilo 8, 9 horas ia para o seguro, com os braços inchados. Então, era um mercado muito, muito potencial para nós fazer uma direção leve para aqueles caminhões. E aí nós construímos, na verdade, 10 protótipos, né? Não vendíamos, era o risco nosso. Dávamos os protótipos em demonstração para grandes frotistas e depois deixávamos que o frotista viesse nos comprar. E ali começou a DHB? Dava uma briga nas garagens. Tinha uma empresa de concreto aqui na margem do Guaíba, que aqueles caminhões de concreto também tinham um peso enorme. E ali, então, a gente montava uma direção hidráulica, todos os motoristas queriam guiar aquele caminhão e o dono não tinha saída se não comprar para toda a frota. Depois disso... Então, tu adaptavas de direção... No início era uma adaptação do caminhão à direção... Era uma direção que se sobrepunha ao sistema original. Entendi. Era uma adicional, a gente chamava até de servo-direção, porque ela era auxiliar ao sistema de direção. E aí foi interessante, porque a fábrica, a FNM, lá no Rio de Janeiro, ela ficou atenta a isso, porque começaram a ter vários pedidos, diziam que quero um caminhão com direção hidráulica, eles não tinham. Então aí foi muito... não sei se eu posso me alongar nesse tipo de episódio. É isso que a gente quer. Foi muito interessante. Nós tínhamos vendido um sistema de direção para a empresa de lixo de São Paulo, que era uma empresa pública. E um dia eu
Quanto tempo já tinha a indústria tua? Tinha um ano e pouco. Um ano e pouco. Nova ainda? Novinha. E o encarregado da manutenção nos mandou um telegrama, vê só. Não tinha telefone, essa coisa. Ele mandou um telegrama dizendo que tinha dado um problema, que precisava de uma assistência. Esse telegrama chegou às 10 da manhã. Ao meio-dia tinha um técnico nosso embarcando para São Paulo e no mesmo dia ele foi lá e deu assistência. Qual foi a reação do homem? Se vem cá, uma empresa do Rio Grande do Sul, eu reclamo, vem no mesmo dia, quanto muitas aqui de São Paulo eu reclamo, demora um mês para me aparecer. O que aconteceu? Esse cidadão ficou encantado com o serviço, com o próprio produto e tal. Ele disse, não, aqui para guiar nessas ruas estreitas de São Paulo, um caminhão imenso, tem que ter direção hidráulica e tal. E botou num edital a compra de 30 caminhões com direção hidráulica. E aí só nós podíamos fornecer. O que aconteceu? A fábrica aí não teve outra saída de nos procurar. Olha, quero que vocês venham aqui e queremos comprar 30 direções. E eu tive a coragem de dizer, não vendo 30 direções. Não, mas como? Não vou vender 30 direções, porque se eu vender 30 para vocês, eu deixo de atender meus outros clientes. Mas como é que a gente sai dessa? Não, eu posso começar vendendo 5, mais 5 no mês que vem, PPP, e desde que vocês me deem uma programação e botem o produto como opcional. E ela começou a ser opcional nos caminhões Fenemê e logo depois virou obrigatório. Por uma razão óbvia. Sim. Tinha que ser assim. Não, ninguém anda para trás. Exatamente. Quer dizer, quando você oferece conforto, quando você oferece uma condição melhor, todo mundo aceita. Mesma coisa com o ar-condicionado, né? Mesma coisa que ar-condicionado. Mesma coisa hoje está acontecendo com transmissão automática. Que, lembra, antigamente tinha um preconceito, não quero ir dramático. Hoje todo mundo quer. Então, não tem andar para trás e nada que signifique mais conforto, mais prazer ao dirigir e tal. Então, esse foi o começo. E aí, depois eu nem quero alongar muito, mas enfim, foi aí que nós começamos. E aí, a partir daí, vocês aí começaram a entrar na indústria mesmo? Aí a indústria começou a já fabricar os caminhões e os carros. Isso. E aí a DHB... Aí ela começou a fornecer. Aí depois saímos de caminhão, fomos para... Teve uma fase muito importante para nós, que foram caminhões menores para as obras de Itaipu. Imagina, uma obra com o tamanho de Itaipu, eram milhares de caminhões levando aterro para cá e para lá. E também, em estradas de terra, condições ruins, tinha problema de direção e nós vendemos. Foi uma coisa também muito, muito interessante para nós. Mais adiante, nós fomos para o automóvel e começamos com o Monza, que foi o primeiro automóvel, digamos assim, de médio brasileiro com direção hidráulica. E esse foi Eu me lembro do Monza. Foi um carro de muito sucesso, né? Antes da abertura dos carros importados, né? Exatamente. Um carro de muito sucesso. E, na verdade, mas aí nós já usamos um pouco de tecnologia americana. Aí tivemos primeiro um contrato de tecnologia com os americanos, depois eles viraram até parceiros. Enfim, mas aí a coisa já tinha um outro tipo de evolução. Sim. Agora, se me permite voltar para o tema empreendedorismo por um pouco. Antes de voltar, eu quero só te fazer uma pergunta dentro do teu início. A gente sabe que na vida empresarial há muitas dificuldades, seja em qualquer ponto, se tu não tem uma boa gestão. Mas lá no começo, quando tu começou, que tu botou a tua indústria de direção hidráulica, que era algo assim inovador para a época, era algo inovador para a época, sem dúvida nenhuma. Qual foi a tua maior dificuldade que tu teve que transpor naquela época para a tua indústria? Naquela época. Eu sei que depois, durante a história, deve ter várias outras dificuldades, mas no início, qual foi o grande... vamos dizer assim, a grande porta que tu atravessaste? Se eu atravessar essa porta, o negócio anda. Te lembra de alguma coisa nesse sentido? Sim, uma palavra só. Dinheiro. Recurso dinheiro. Porque você tem que comprar matéria-prima, tem que processar matéria-prima. Você não vende à vista, você vende a prazo curto, mas vende a prazo. E nesse processo existe o capital de giro. E nós não tínhamos esse capital de giro, então nós vivíamos
pendurados atrás de recursos de banco para nos ajudar a crescer. Isso foi uma fase em que a gente, digamos assim, colocava grande parte do nosso tempo em obtenção de recurso. O que, na verdade, é uma coisa, você perde até a possibilidade, porque quando você está atrás de dinheiro, você está mais ou menos andando para trás. Sim. Você não está andando para frente. Sim. Mas essa foi a grande dificuldade mesmo do empresário. E eu acho que essa dificuldade persiste, do empresário, né? Do empreendedor, muito né? até hoje. E o que tu ia falar para nós sobre empreendedorismo, que a gente ia entrar agora no assunto? Isso, agora vamos mais adiante. Quando eu era presidente da Fierex, eu estudei muito essa questão do empreendedorismo e fui olhar nas suas origens. É uma história muito interessante na época moderna, porque em 1953, estamos falando de 70 anos atrás, mais ou menos, o presidente americano Dwight Eisenhower, que tinha sido um herói de guerra, da Segunda Guerra, então, ele, presidente dos Estados Unidos, ele criou um órgão lá chamado Small Business Administration, ligado diretamente à presidência da República. Esse órgão, o que ele fazia? Ele financiava, treinava e, às vezes, dava garantias para possíveis empreendedores. Dentro da seguinte lógica, Eduardo, que a geração de empregos se dá muito mais nas pequenas empresas do que nas grandes. As grandes têm recursos para automatização, para, enfim, uma série de... Faz muito sentido isso. É isso. Agora você pega, por exemplo, esses dias eu estava conversando com um amigo que tem um restaurante. Quando você pegar, você tem 40. Tipo, mas eu aqui estou vendo o caixa, estou vendo mais 3, 4 garçons. Não, mas eu tenho 4 na cozinha, eu tenho copeiro, eu tenho lavador, eu tenho isso. E tu vai ver, é impressionante o que se geram de empregos nas pequenas empresas. Esse, do ponto de vista social, esse é o ponto muito importante e que, na verdade, olha a decolagem que os Estados Unidos fez de 53 para cá, acreditando nos pequenos negócios. Então, em 53, o presidente, me esqueci o nome agora. Dwight Eisenhower. Dwight Eisenhower, né? Eisenhower. Ele desenvolveu uma política de pequenos empreendedores? Exatamente. E desenvolveu um órgão ligado à presidência da República. Olha a importância, hein? Nossa. Ele não pendurou em nenhum outro lugar. Na presidência da República, ele desenvolveu esse Small Business Administration, que começou a atuar nessas frentes. Financiar novos empreendedores, treinar novos empreendedores e dar garantias para novos empreendedores. Na verdade, o nosso modelo aqui, em 1973, existia o Sebrae, com C, não era com S ainda, que estava inspirado nesse modelo. E depois, na década de 90, e eu tenho orgulho de ter participado disso, foi criado o Sebrae, como é nos moldes de hoje, com S. O sistema S, né? Porque ele recebe recursos compulsórios das empresas e aplica justamente nisso, em desenvolvimento empresarial. E tem feito um bom trabalho. Excelente trabalho. Tem feito um bom trabalho, porque realmente, eu diria que quem tem a vontade de empreender, muitas vezes ele enxerga o mercado, mas ele muitas vezes não enxerga as dificuldades. Então, precisa ter um treinamento para enxergar as dificuldades que é colocar um negócio. O aluguel vem no fim do mês, a conta da luz vem no fim do mês, a conta da água vem tudo no fim do mês. E ele tem que pensar como é que ele vai trabalhar com a realidade financeira também. Então, isso é uma coisa que o Sebrae fornece aos empresários. E depois a evolução disso é, digamos assim, treinar o empresário para habilitá-lo a pegar dinheiro num banco, numa instituição privada, pública ou privada. E, mais recentemente, a gente tem visto até garantias dadas pelo Sebrae ou por órgãos do governo para que os empresários possam ir ao banco e contratar um empréstimo. Vimos isso claramente na pandemia, com esse número enorme que foi de empresários que foram favorecidos. Então, agora, o conceito macro, vamos dizer assim, que eu acho que é de empreendedorismo, é esse conceito de criação de empregos. Porque é um emprego que tem um custo de capital muito mais baixo do que uma grande indústria. Você tem que comprar máquina, tem que fazer um enorme prédio, tem que fazer isso. Aí, num pequeno negócio, você tem um capital investido mínimo.
E esse capital mínimo, muitas vezes, multiplica empregos e, evidentemente, renda. E a liberdade, né, da pessoa que tem de poder progredir, crescer de acordo com o seu trabalho, né? Com o seu trabalho. Né? Uma coisa que eu... É muito interessante, foi até muito gozado, nós tínhamos um motorista, e era motorista da empresa, com vários motoristas, e ele foi lá um dia e disse assim, se a empresa ajudava ele a um curso de inglês. E a resposta foi não. Para motorista não precisamos de ninguém que fale inglês. Então, mas eu vou investir do meu dinheiro e vou fazer um curso de inglês. Fez. Depois que ele falava mais ou menos inglês, ele ia para frente de um motel com o carrinho dele e fazia lá um esquema com os porteiros, e ele pegava os americanos que chegavam aqui em Porto Alegre, que queriam ir para o interior, normalmente para Santa Cruz do Sul, comprar fumo, trabalhar com fumo, levava. Acabou participando de reunião, traduzindo, virou. Quando eu falei com ele, anos depois, ele tinha 10 carros. Olha só. Olha só. Quer dizer, eu estou trazendo esse exemplo, que é do empreendedor puro. Enxergou uma oportunidade e investiu nele. Compreende? E aí, daí foi para frente. Sabe que eu acho que ainda falta um pouco para o empreendedor aqui. Não sei se é aqui, eu posso falar do Brasil, que é onde eu me desenvolvo e que eu conheço um pouquinho do mercado. É ainda um pouco ainda de educação financeira. Eu acho que o grande problema do empreendedor, desse pequeno empreendedor, é que ele mistura muito CPF com CNPJ. Que eu vejo lá no meu escritório que os grandes problemas são esses, quando se mistura CPF com CNPJ. Por quê? O que acontece? Esse é um problema que eu vejo, porque a pessoa vai empreender, ela já quer no outro mês sair vivendo do que ela está fazendo. Não dá. Não dá, né? Não dá. Se tu quer empreender, tu não pode depender daquele negócio, pelo menos no início. Não. Né? Porque é como um filho. Não. Tu está criando um filho, ele está crescendo, está se desenvolvendo. Né? Exatamente. Para te ter uma boa média, eu acredito, para te viver, ou tirar frutos, vamos falar que assim é melhor, eu acho que fica mais tecnicamente perfeita a fala, para te tirar frutos do negócio, do mínimo 24 meses, 2 anos ali. Se for antes, tá ótimo. Tá ótimo. Daí o negócio é sensacional. Agora tu tem que acreditar nele. É o que eu falo para a minha esposa, é a minha sócia em alguns negócios. Inclusive, hoje a gente está começando um novo negócio na área de depilação a laser. E ela já tem essa ideia. A gente não vai viver daquilo ali agora, nem daqui a 6 meses. Quem dirá, daqui a 1 ano a gente consiga distribuir alguma coisa de lucros. E esse é o grande problema do empresário, eu vejo. Porque no outro mês ele já precisa pagar a conta da casa, o condomínio, aí ele já pega aquela conta, joga para dentro do custo fixo do negócio, aí já vira aquela bagunça, né? Tu não vê assim também? Eu vejo que eu acho importantíssima a educação financeira, e não é só para os primeiros, para os empreendedores iniciantes, vamos dizer assim, para os outros também. A educação financeira é muito importante, porque uma vez um banqueiro me disse isso. O juro acontece 24 horas por dia, sábado, domingo e feriado. Sensacional. É bem feito, né? Vá. Eu digo, e a tua máquina, tu funciona com ela de segunda a sexta e 8 horas por dia. Então, tem que pensar nisso. Tem que pensar que o juro é uma despesa recorrente que vai acontecer sempre. Então, digamos assim, a falta de capital é o que atrapalha muito o empreendedor no seu primeiro momento. E para mim, você começasse a falar na educação financeira. Eu estou vendo com muita satisfação, até agora, nesses movimentos políticos que nós estamos vivendo, alguns candidatos e candidatas estão falando e incluir no currículo educação financeira. O que eu acho uma coisa interessante, sabe? Acho uma coisa muito interessante. Não estou falando de nenhum candidato em específico, Sim. Mais de um se referiu a isso. Agora, o que eu acho interessante, porque é o mesmo movimento que aconteceu com o trânsito. Quando as escolas começaram a ensinar coisas referentes educação a trânsito, de trânsito, né? Educação de trânsito, as coisas melhoraram. Verdade. Eu vejo, por exemplo, quando eu era jovem, a gente gostava de correr de carro. Eu hoje vejo
muito pouca gente fazendo isso. Não, o jovem hoje nem está aí para o carro, nem né? Está aí. A minha filha está com 18 anos, nem tirou carteira e nem falou sobre esse assunto até hoje. A minha neta também não quis saber de carro. Disse, não, eu ando de ônibus, ando de Uber, ando não sei o quê. Pronto, e é melhor. Mas, enfim, eu digo, a educação financeira tem que ser absorvida pelo empresário desde o primeiro momento. E é como tu diz, a empresa não pode misturar o CPF com o CNPJ. Uhum. O CNPJ tem que ser trabalhado separadamente. E eu me lembro bem disso, uma vez numa incursão no interior, no tempo de Fiergues, em que a gente viu que tinha uma cidade do estado que tinha um enorme potencial para fabricar móveis. Mas todos os artesãos que faziam móveis estavam endividados. Por quê? Porque na cabeça deles chegava o vendedor de matéria-prima e dizia assim, aqui, compra tantas 1000 dúzias de tábuas, compra tanto não sei o que de aço, tanto de alumínio. E eles achavam que, isso, como era uma época inflacionária, eles achavam que ter estoque era bom. Uhum. Mas esqueciam que o estoque custa. Custa. Compreende? Claro. Então, isso é a coisa mais típica de administração financeira. Não pode cair na história do vendedor que diz, não, eu te dou um desconto se tu comprar, em vez das 2 dúzias que tu precisa comprar 3. Besteira. Tem que comprar o que precisa. Uhum. E eu acho que é por aí que começa toda a prosperidade do negócio. É tu saber como é que tu tem que comprar, como é que tu tem que vender, fechar bem esse fluxo que tu disse, que a gente compra à vista e vende parcelado, com prazo, né? Então, acho que isso muda muito. Sobre a educação financeira que tu estava falando, eu tenho uma irmã minha que ela é educadora há muitos anos. Hoje em dia ela faz ela é superintendente de educação de uma grande escola de Porto Alegre. Então, eu posso falar do Colégio São João, do Grupo La Salle. E ela está lá há muitos anos. E eu tenho várias vezes discussões com ela. Como é que no ensino médio, nosso, então, 2º grau lá, que agora é ensino médio, como é que não tem uma cadeira ali quando está quase chegando na faculdade de educação financeira? Eu vejo, isso eu estou falando da minha área, direito, advogado. Eu vejo advogados que não sabem ler um imposto de renda. De pessoa física, a gente está falando, né? Estamos falando de pessoa física. Como é que um empresário não vai saber ler um balanço, um balancete de uma empresa? Entendeu? Hoje, isso aí não dá para te aceitar. Por que a pessoa fala, não, isso aí quem cuida é o contador. Não, o contador ele só traduz para dentro, ele só dá o aspecto legal dentro das normas, dos números e da história da tua empresa. Quem tem que estudar aquilo ali é tu, porque é através dali que tu monta a tua estratégia, né? E eu vejo muito empresário que não sabe ver um balanço. É verdade. Eu também vejo muitos que não sabem ver um balanço e vejo muitos que às vezes não acreditam no balanço. Acredito mais na intuição do que no balanço. E eu acho que a intuição é muito boa para pesquisar mercado, para dar lances de mercado. Mas a contabilidade, ela reflete a realidade da empresa. Uhum. Aqueles números são frios. Uhum. E número não comporta adjetivo, né? Número ele é frio como ele é. Então a pessoa tem que realmente entender. Eu me lembro que na própria faculdade de economia... Você é formado em economia? Eu sou formado em economia. E na faculdade de economia a gente tinha muita distância da prática. Muita coisa teórica absolutamente irrelevante e muito pouco conteúdo prático. Os poucos professores que tinham um conteúdo prático eram os que se destacavam, porque eles te ensinavam a fazer o dia a dia. Nós falamos há pouco em contabilidade, e eu tive um excelente professor de contabilidade, e ele levava um balanço para a aula, dava lá dicas e mandava a gente fechar o balanço. Uhum. Jogar com aqueles números, então, com aquelas informações. Aquilo fez todo mundo aprender balanço. Uhum. Sabe? Então, eu acho que quando a gente fala de educação financeira, a gente fala não apenas de balanço, mas a gente fala também de comportamento financeiro, de entender como são as coisas, entender o impacto de dívida,
principalmente o impacto de juros. Enfim, acho que são coisas realmente muito importantes para isso que nós estamos falando, empreendedorismo. E Mandelli, empreendedorismo, a gente às vezes pensa, só é um comércio, é uma indústria. Não, o empreendedorismo está em tudo, né? Se tu pegares, por exemplo, um advogado, ou um médico, um dentista, ele não deixa de ser um empreendedor, ele tem que administrar o escritório dele, ou o consultório, enfim, igual uma empresa. Ele tem que saber balanço, ele tem que saber custo, ele tem que saber o que é custo variável, o que é custo fixo, né? Né? Não, e eu vou te dizer, quando falam, não, o médico tal é marqueteiro, eu fico pensando se não está sendo feita uma grande injustiça. Afinal de contas, se ele tem uma especialidade, ele acredita, ele entrega um bom serviço, ele tem que fazer o marketing do que ele faz. Porque aquilo pode multiplicar. Não apenas para ele, mas eu vejo alguns que formam verdadeiras equipes médicas com algumas especialidades. Isso é uma coisa inteligente. Então, eu vejo que muita gente, pejorativamente, o cara é marqueteiro. Não, ele é bom profissional. E eu acho que hoje em dia essa questão de marqueteiro já está até no passado, sabe por quê? Hoje em dia, antigamente, tu não tinha uma coisa que nós temos hoje que chama rede social. Que isso popularizou para todo mundo poder mostrar o seu trabalho de alguma forma, né? Seja o advogado, que nem tu disse, seja um médico competente. Pô, tu entra numa rede social que é algo assim muito popular, tu consegue fazer um bom marketing, eu ia dizer propaganda, mas é um bom marketing do teu negócio, sem muito custo, né? E de uma forma muito orgânica. Muito orgânica. E muito democrática, né? Muito democrática. Vai para todo mundo. E por que tu não vai usar isso? Já que naquelas redes sociais, na maioria das vezes, são pessoas que te conhecem já. E querem saber daqui a pouco, na tua época, lá quando tu tinha lá 20, 30 anos atrás, ou tu ia para a televisão ou tu ia para o rádio, que eram mídias caras. Mídias caras. Né? Ou tu fazia um panfleto para entregar, né? E a revista, que tinha um enorme dispersão. A revista ainda também tinha. Eu me lembro uma vez eu botei um anúncio na Veja, custou um carésimo, resultado muito baixo, sabe? Então, hoje em dia, a gente vê as revistas minguando porque essas mídias digitais tomaram conta, né? Verdade. Conta. E um empreendedor, ele tem que saber disso, ele tem que se usar das suas ferramentas, né? Tem que se usar das suas ferramentas. Agora, eu queria também tocar uma outra questão, mais ou menos na linha do que nós estamos falando, Eduardo, que é a proteção às ideias. Hoje em dia, a gente vê muita gente copiando. Eu acho que isso aqui é uma coisa mais ou menos absurda, o que está acontecendo quando você tem a criatividade, você cria uma coisa, o outro pega aquilo que você fez e reproduz sem nenhum pudor. Isso no Brasil tem muito pouca proteção ainda. Em países desenvolvidos, a Suíça, por exemplo, se você entra na Suíça com um relógio falsificado, na alfândega, o cara, que relógio é esse? E te apreende o relógio. É mesmo isso? Aprende o relógio. Aprende bolsa de marca, que se é falsificado na Ásia, não entra na Suíça. E a Itália também está tomando muito cuidado com esse respeito à propriedade intelectual. Eu falo porque meus filhos têm uma empresa de móveis. Eles desenham móveis assim de vanguarda, móveis lindos, muito reputados. Aí vem um carinha e copia o móvel deles e bota no mercado pela metade do preço. Por quê? Por que bota pela metade do preço? Porque ele não pagou o designer que desenhou o móvel, ele normalmente não pagou o imposto, ele usa uma matéria-prima de baixa qualidade, e aí tem preço. E o pior é pessoas que compram esse produto e vão se incomodar com esse produto no futuro. Felizmente, parece que agora está saindo uma nova legislação que te protege o primeiro desenho. Isso tem que ser uma proteção muito, muito rápida. Por quê? Porque, olha só, vamos para o conceito de propriedade, não sei se eu não vou teorizar muito, mas vamos para o conceito de propriedade. A propriedade intelectual é uma extensão do direito de propriedade. A propriedade que começou lá atrás com a terra, com o medieval, né? Hoje ela evoluiu para a propriedade intelectual. Então, a pessoa que tem propriedade intelectual sobre um certo produto ou sobre um certo processo,
ela tem que ser protegida. Exato. Na verdade, a terra, a propriedade, ela vem porque os grandes reis queriam pessoas que desenvolvessem... Exatamente, para eles. Para eles. Isso. Então, eu te dou essa propriedade... E tu me paga um dízimo. Um dízimo. Isso. E assim se surgiu as propriedades particulares. Exatamente. E a propriedade intelectual não é nada muito diferente não. disso, porque como é que alguém vai começar a desenvolver se tu vai desenvolver e aquilo ali vão te roubar a ideia e vão ganhar em cima de ti? Então, para que eu vou fazer? Eu vou esperar alguém fazer. E aí ninguém faz. E ninguém faz. Então, aí começa a se perder muito, né? No mundo, né? É por isso que eu digo, eu vi esses dias uma notícia de que a Câmara aprovou um projeto no sentido de uma proteção até ao desenho industrial. Você desenhou alguma coisa, protegeu aquilo, ninguém pode copiar, ou se copiar está sujeito a busca e apreensão. Não sei até que ponto isso aí vai ser rapidamente operacionalizado. Depende do judiciário também, né? Como? O problema é que a gente depende de um judiciário, né, para isso, né? Um judiciário que não é preparado para isso. Não, às vezes é medieval. E aí é mais complicado. Que precisaria ser uma coisa muito rápida. Em grandes capitais até é mais fácil, porque tem várias especializadas, empresariais, que já são juízes mais especializados. Agora tu pega uma vara do interior, que o juiz lá está acostumado a cuidar de uso capião e separação e Lei Maria da Penha, quando entra algo mais complexo, é um problema para ele. É um problema para ele. Agora, eu vejo também um problema em alguns países. A gente sempre fala em copiar, pensa na China. Porque na China não tem essa preocupação. Pela ética deles, copiar é do jogo. Então, eles podem copiar tudo. Então, por isso que eles não desenvolvem nada, né? Por isso que o empreendedor lá sofre mais. Sofre mais. Porque ele tem a concorrência do cara que vai lá e copia o que ele fez. É isso aí. É uma coisa muito, muito complicada. Mas eu acho que nesse nosso bate-papo sobre empreendedorismo, falta a gente tocar num outro ponto, que são, hoje em dia, as startups. Sabe que esses tempos teve aqui o Anderson Gil? Sim. Não sei se já ouviu falar dele. É sensacional esse mundo de startup. É um mundo novo. Ele trabalha com investidores anjos, né? Então, assim, ele estava nos contando aqui, nos brindou com um bate-papo também. E a gente conversou muito sobre startups. E o mundo que ele está desenvolvendo, níveis de startups que a gente, às vezes, nem tem uma ideia, né? Nem tem uma ideia. É verdade. E eu acho que isso também é uma extensão, é algo que, digamos assim, o capital empregado é o capital intelectual, é a cabeça da pessoa, é a inteligência da pessoa, é a dedicação da pessoa. Então, eu admiro muito esses empreendedores de startups, que eles se dedicam muito tempo. Existe uma mortalidade muito grande, mas também existe, quando existe o sucesso também é muito grande. Mas isso para mim é parte do jogo. Agora, eu acho muito interessante porque facilita a vida de todo mundo. Muitas ideias se desenvolvem dentro das startups que depois são incorporados ao nosso cotidiano, né? Exatamente. E eu acho que isso que as pessoas, que esses investidores fazem, por exemplo, ele estava nos contando aqui, que eles fazem uma espécie assim... como é que é a palavra técnica? Não é leilão, mas é rodadas. Rodadas com investidores de startups que possam ter um significado para aquele investidor. E, às vezes, tem investidor que vai lá, a gente acha só que... Quando a gente pensa em investidor, a gente pensa, o cara vai lá botar alguns milhões. Não, tem gente que vai lá botar 10 mil reais, 20 mil reais, entendeu? É isso mesmo. Eu acho fantástico isso, porque isso sim é democratizar também o investimento. É um investimento de risco, sem dúvida. Claro. Mas daqui a pouco tu pode dar um tiro na lua, né? Pois é. Quantas startups viraram já unicórnio aí? Para quem não sabe, unicórnio é quando a empresa passa sua valuation de R$1 bilhão. Então, assim, muitas empresas já viraram unicórnios e começaram do nada, né? Exatamente. A gente entrando nessa área de compra e venda de empresas, de cisões, hoje em dia tu trabalha muito com isso. Como é que está esse mercado pós-pandemia de compra e de aquisições de empresas? É um mercado que sempre está aquecido. Sempre está aquecido. Ele estava mais aquecido quando o juro, o ano passado e o ano retrasado, estava mais baixo. Então, aí não havia um incentivo para aplicação em renda fixa. Então, esse mercado de economia real, vamos falar assim, estava mais aquecido. Mas hoje ele continua aquecido em função de fundos terem
terem à sua disposição muito dinheiro para investir. E também as grandes empresas, também muitas delas têm áreas de aquisição de empresas menores. Ou empresas, não necessariamente menores, mas empresas que tenham sinergia com a maior empresa. Então, o que a gente está assistindo nesse nosso mercado é que o número de fusões, principalmente, e aquisições, tem sempre sido crescente nos últimos anos. E a gente tem sempre muito movimento nesse contexto de crescimento. E também é uma coisa também natural. Muitas empresas chegam a um ponto em que o empreendedor olha para trás e não tem sucessão. Se ele não tem sucessão, ele pensa, bom, como é que vai tocar esse negócio? Entregar? Então eu vou vender para quem saiba tocar daqui para frente. Então, a gente assiste muito isso. Muita gente que quer sair do seu negócio porque não tem por que continuar. E é evidente que todos nós conhecemos as questões humanas. Muitas vezes existem brigas de família, desentendimentos de sócios. São situações com as quais a gente tem que lidar com muita tranquilidade, porque elas existem, não dá para negá-las. E aí elas dão margem a muita oferta de empresas que desejam ser vendidas. E o empreendedor quer fazer outra coisa, às vezes quer se aposentar, quer parar, enfim. Existem várias situações. Nós trabalhamos com isso, eu trabalho com isso há uns 3 anos já, e é uma experiência que a gente está acumulando, sempre com ideias novas. Te encontrou bem nesse ramo aí, né? Eu Faz gosto. muito sentido com a tua vida, né, empresária. E aí eu gosto, porque você depende muito, muito de entender as oportunidades e ver principalmente aqueles que querem investir, aqueles que não querem mais investir, querem desinvestir. Felizmente, existe sempre muita gente querendo investir, querendo fazer crescer o seu negócio. Então, por exemplo, podemos falar de redes de varejo. As redes de varejo, muitas delas estão crescendo. Por quê? Evidente que muitas dizem, mas tudo agora é rede grande. Mas a rede grande tem poder de compra, tem poder de administração, tem uma organização que faz com que fique difícil competir com elas. Então, o que a gente vê é um crescimento de redes comerciais. E o que a gente tem visto hoje, até nem sei se eu podia falar muito isso, mas é uma valorização das carteiras de clientes. Hipoteticamente, você tem uma rede comercial que tem 100 mil clientes. Quanto vale essa listagem de 100 mil clientes? É verdade. Não sei se eu estou trazendo um ponto diferente aqui. Não. Quanto vale essa listagem? Sensacional essa provocação. Porque essa listagem de clientes, é evidente que ela pode ser sofisticada, categorizada por sexo, por renda, por idade, por vários critérios. Mas o que vale essa rede? O que vale esse tipo de informação? Ela pode propiciar, tu falasse agora numa clínica de estética. Então, imagina o seguinte, tu recebe uma relação de mulheres que usam estética, mulheres assim de 30 a 45 anos, vamos dizer que essa seja o mercado-alvo. Uma rede te fornece uma relação de todas as mulheres na tua área. Isso é diamante. Isso é diamante puro. Isso é diamante puro, porque tu pode mandar um e-mail dirigido para aquelas pessoas. Então, tu não tem dispersão. A gente chama leads, né? A gente consegue trazer leads. Leads, exatamente. Né? Então, vê bem. Então, a informação hoje é algo que vale muito. E é uma coisa muito, muito, muito interessante, porque o empresário que tem essa lista, que trabalho ele tem? Ele vai te dar a lista e ele vai receber uma percentagem do sucesso da lista dele. Isso aí. Ponto. Acabou. Isso aí. Acabou. Então, a gente fala influencers. Pô, as influencers são importantes. Hoje, no mundo moderno, são. Sim.
Então, a gente é uma coisa muito diferente. Uma pessoa de 80 anos como eu, às vezes eu tenho dificuldades de como é que é isso? Mas tu mas tá é muito isso. bem, a tua cabeça está muito longe de 80. É isso. Mas digo, a gente tem que aceitar que isso é o nosso mundo. Uhum. E o empreendedor que tem, como tu falaste, uma lista dessa é diamante. É diamante. E eu vejo também, assim, dentro dessa tua área que tu está falando, tu deve ter uma grande dificuldade, porque nós somos latinos. E o latino, ele é muito apegado àquilo que ele faz. Eu vejo assim, o empresário brasileiro, ele transforma a empresa como se fosse um filho. Então, para ele vender a empresa, ele não está vendendo uma empresa, não está vendendo um negócio, ele está vendendo um filho. Então, tu tem que demover ele dessa ideia, né? Fazer ele ter um mindset, né? Mudar, né? O mindset dele, né? E em cima disso, a gente consegue ver que é um grande trabalho que vocês fazem de compra e venda de empresas. Esses tempos eu estava vendo um podcast do Flávio Augusto, e o Flávio Augusto estava falando, um empresário que não pensa em vender seu negócio, eu não sei o que ele está fazendo, porque só tem dois caminhos, ou ele vende o negócio dele ou ele fecha, porque nem sempre ele vai conseguir fazer uma sucessão. Na verdade, a sucessão aqui é 10% das empresas que conseguem fazer uma sucessão, né? Eu não sei se é esse o percentual, mas é muito baixo, né? Muito baixo, muito baixo. Então, não, é evidente que tem grupos gaúchos que sabem fazer uma sucessão e fazem isso com muita competência, muito bem feitos e tudo mais, mas se contam nas mãos. Quantos grupos se perderam? Se eu me lembro dos grandes grupos empresariais da década de 60, a maioria desapareceu. Desapareceu, né? A maioria desapareceu. Desapareceu por falta de sucessão ou desapareceu porque os herdeiros, digamos assim, não tinham jeito para a coisa. Enfim, tudo acontece, né? Uhum. Por isso que eu acho que hoje em dia essa colocação que o Augusto fez é muito pertinente. Afinal de contas, se tu não tem a ideia de sair na hora certa, é como jogador de futebol. É isso aí. Não adianta eu querer jogar até os 40. É isso aí. Não adianta. Não adianta. Não adianta. Falta perna. E aí ele vai desconstruir toda uma imagem que ele fez, né? E ali ele vai começar a falhar, não vai conseguir mais entregar como ele entregava com 20, 30 anos. Não. E uma empresa também, ela tem a sua trajetória, né? Tem. Ou ela vende, ou tu vende, ou tu incorpora, ou tu muda. É muito difícil. Muito difícil. Não tem. Então, e ele, na verdade, toda essa minha fala está muito baseada no que ele falou. E ele trouxe essa situação também, que às vezes o empresário vê a empresa dele como um filho, quando na verdade é só um negócio. É só um negócio. É só um negócio, cara. Por mais afeição que tu dê ao negócio, por mais carinho que tu tenha com o teu negócio, é um negócio sujeito aos riscos de sucumbir a qualquer momento. Uhum. A substituição tecnológica é uma coisa impressionante, o que pode afetar vários negócios, principalmente na indústria, né? Então, afeta muito. Mas no comércio também, no serviço também, as mudanças tecnológicas podem te afetar muitíssimo. Uhum. Eu estava lendo esses dias que a Tesla vai lançar um telefone celular que não precisa de operadora. Eu vi isso aí. Então, eu fiquei impressionado. Eu vi. E não vai, tu viu que vai ter um carregador solar? Pois é, vai ter atrás dele vai ter uma espécie de uma plaquinha solar que se tu deixar no sol, ele carrega pelo menos para te usar o telefone por 15 minutos, se tu tiver em um lugar, numa emergência. Uma emergência. E fala em qualquer lugar do mundo, não tem mais pelo satélite? Não tem mais, eu gosto de não ter sinal. Estou na estrada indo para lugar algum e tem o telefone. Não tem operadora, não tem nada. Eu fico pensando, o que vai acontecer com essas operadoras? É verdade. Tu acha que o mundo revolucionou muito mais com a internet ou com a luz? Eu acho que é com a internet. Mudou muito mais, né? Acho que mudou muito mais. pouco tempo, muito né? mais rapidamente. Rapidamente, né? Muito mais rapidamente. Muito mais rapidamente. Sabe que eu li um livro que agora já está um pouco desatualizado, mas ele conta muito essa história que se chama The World is Flat. Eu li. É plano. Tu leu esse livro? Eu li esse livro. Esse livro é fantástico para entender essa revolução toda que nós estamos passando, exatamente, né? Exatamente. É escrito por um jornalista do New York Times. Exatamente. Muito interessante. Exatamente. The World is Flat.
É isso aí. Eu queria te agradecer muito a tua presença aqui. Não, uma satisfação para mim bater esse papo, assim, um papo agradável. Tão poucas vezes a gente tem essa oportunidade. É verdade mesmo. E tu trazer uma riqueza de conhecimento assim, para o nosso público. Tu falaste agora que tem 80 anos, eu que te conheço, convivo contigo, eu digo assim, a única coisa que tu não tem é 80 anos. Tu tem uma idade muito inferior, uma cabeça muito boa. Eu vejo que o trabalho para ti é um propósito que não te vejo assim, nunca ouvi tu falar assim, agora eu vou me aposentar. Não, tá sempre inventando uma coisa nova. Tá sempre envolvido no negócio. E isso para mim é eu admiro muito isso. Obrigado. Então, e dentro disso, eu gostaria que tu deixasse uma última palavra, que eu sempre faço isso com meus convidados aqui, para esse pessoal que está nos vendo, que é empreendedor, que está conhecendo o Mandelli. O que o Mandelli diria para esse empreendedor que está começando agora? Eu diria, acredite no Brasil. Eu diria isso com toda a tranquilidade. Eu acompanhei, nesses meus anos de vida, o Brasil. Vi um Brasil lá atrás muito diferente do Brasil de hoje. Eu não fico poluído com essas ideias pessimistas. Eu acredito fortemente no Brasil. O que o Brasil tem feito na agricultura nos últimos anos é uma coisa impressionante, é um exemplo mundial. O que o Brasil pode fazer daqui para frente para melhorar as condições do seu povo é uma coisa impressionante. Então, eu diria, primeiro, vamos acreditar no nosso país. Vamos acreditar que nós temos que ficar aqui, lutar para crescer e nos desenvolvermos aqui. Evidente que, como tudo aquilo que nós falamos, educação financeira, olhar bem a parte de capital de giro, olhar bem os riscos do negócio, tudo isso faz parte do empreendedorismo. Mas isso aí não sou eu que posso dizer para vocês. Aí tem o Sebrae que pode explicar para vocês muito melhor do que eu e vocês podem procurar esse conhecimento específico lá. Muito obrigado mais uma vez, Mandelli. Quero te receber aqui outras vezes para a gente conversar mais um pouco sobre negócio, sobre empreendedorismo. As portas estão sempre abertas para ti. E quero agradecer a você que está nos assistindo aqui hoje no Central Multicast. Se você gostou, te peço para ir lá curtir, compartilhar. Siga a nossa página no YouTube, siga a nossa página no Spotify. Esses episódios vão estar todos lá gravados para quando você puder e quiser repetir. E transmitir para outras pessoas que tenham necessidade e interesse nesse conhecimento. Espero vocês aqui na próxima terça, às 20 horas, no Plano de Negócios, no Central Multicast. Boa noite, muito mais vezes, muito obrigado. Obrigado, boa noite.